Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quem tem um negócio está sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Pois é. Mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Que coisa boa, né? A gente junto, a gente trocando ideias sempre, a gente tocando pra frente esse programa que você já sabe tem 33 anos. E que agora está falando não só para Alagoas, mas Alagoas e Rio Grande do Norte. Nós estamos nesse momento falando com vocês aí do Rio Grande do Norte, e com vocês todos aqui de Alagoas que estão acostumados a me receber. E vamos começar o programa com um assunto muito sério, mas que será muito bem tratado pela médica Cláudia Maria Pereira Alves. Que nome bonito, né? Pois é, nefrologista, que nome feio, nefrologista. Tudo bem, Cláudia? Tudo bom, Geraldo. Que prazer receber você. Prazer é meu estar aqui com você. Quer dizer que nefrologista rim. É, porque vem de néfron, né? Exatamente. Néfron é a célula lá, a estrutura do rim que é responsável por todas as suas funções. Que é um órgão importantíssimo. Qual é exatamente a função renal? Olha, os rins, eles correspondem a 2% do nosso peso, mas eles filtram 25% do nosso débito cardíaco, ou seja, tudo que o coração manda, 25% vai para o rim. Certo. Então, o sangue ali passando constantemente pelo rim, ele vai sendo filtrado. Então, ele vai retirando os excessos do que o nosso corpo não precisa e devolvendo para o nosso corpo precisa. Então, ele controla o balanço da água, dos eletrólitos. Além disso, ele é importantíssimo para o controle da pressão arterial. Da pressão arterial. Eu ia até lhe perguntar sobre a influência dele. Qual é a influência do rim na pressão arterial ou vice-versa? Ele é quem controla a pressão arterial. É ele que controla. Ele que controla, né? Juntamente com os vasos, mas assim, existe um sistema muito complexo que se chama sistema renina-angiotensina, e tem um hormônio que o rim produz, que é a renina, que faz toda essa metabolismo do sal, da água, que faz o nosso vaso dilatar mais ou dilatar menos. Tudo isso o rim é responsável por, é o maestro ali nesse... É ele que provoca o equilíbrio? Exatamente. Isso. Agora, como é quando não funciona? Você não pode comer sal, por quê? Porque já que você não está eliminando, você vai reter mais sal no seu corpo. Certo. E esse sal, ele vai fazer os vasos ficarem contraídos e a sua pressão aumentar. Ah, contraídos. Isso tudo provém de uma função renal não eficiente. Exatamente. Tanto a hipertensão, que a gente chama essencial, que é aquela que acontece por fatores genéticos, ela atinge o rim, mas também uma doença renal vai levar ao aumento da pressão. Então, muitas vezes, o aumento da pressão é o primeiro sinal de que aquele rim está doente. E muitas vezes passa desapercebido isso. Bom, do jeito que você falou, nós podemos concluir de que o rim talvez seja uma das principais peças do organismo. Ah, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Ele chega a provocar também a doença cardíaca? Sim. Porque uma insuficiência renal, ela acaba atingindo o coração. E vice-versa também. Uma doença cardíaca, quando muito grave, ela também acaba atingindo o rim. Mas além dessas funções que eu falei, ainda existem outras. O rim, ele é responsável, em grande parte, pelo metabolismo do cálcio, ativação da vitamina D. Então, para a vitamina D agir, ela tem que ser ativada no rim. Então,
Quem tem problema renal pode no futuro vir ter problemas ósseos por conta desse metabolismo alterado. Certo. O rim produz outro hormônio chamado eritropoetina, que age na medula óssea, estimulando a produção dos glóbulos vermelhos, das hemácias. Então, ao ter problema renal, um rim não funcionando, vai ter anemia numa fase mais grave. Então, você vê que são inúmeros processos que o rim está envolvido. E além do balanço ácido básico, né, para deixar o pH sanguíneo sempre naquele nível neutro, o rim também é responsável por isso. Não é piscina não, mas o pH é importante também no corpo humano, não é, Cláudia? É para a gente aliviar um pouquinho. Mas o que se quer saber realmente é até que ponto o brasileiro entende esse processo, até que ponto ele precisa entender para ele se preocupar com determinados sintomas que levem depois no futuro a consequências piores. Essas doenças crônicas, elas em geral, elas não dão sintomas inicialmente. Tá? Ou às vezes dão sintomas inespecíficos e as pessoas confundem. Como eu falei, a pressão começa a subir, aí acha que, não, porque meu pai é hipertenso, minha mãe é hipertensa. Aí o rapaz começa lá a ter uma pressão alta com 30 e poucos anos e acha que isso é normal. Mas na verdade já é uma doença que ele está tendo no rim que está fazendo a pressão subir. Aí passa desapercebido. Aí tempos depois, anos até, se vê já com o rim sem função. Porque não descobriu. Perfeito, porque então, não teve a teve prevenção. O diagnóstico exatamente. Precoce, né, a gente poderia se dizer. Então, não tem como saber inicialmente, em poucos casos, poucas doenças que atingem o rim mais agudamente, como uma nefrite, um cálculo renal, uma infecção. Eu ia lhe perguntar sobre isso, esse famoso cálculo renal. Que dá sintomas mais exuberantes. Sem dúvida. Altos, né? Aí a pessoa se preocupa. Mas as doenças mais graves, em geral, elas são silenciosas. Perfeito. Então a gente precisa ter ali naquele seu check-up anual sempre exames que estejam avaliando também o rim. Né? Que são exames simples. Um exame de creatinina, que a gente faz no sangue, né? Que com essa creatinina você vai calcular a filtração do rim, você não vai olhar só o valor ali da creatinina, porque pode o mesmo valor de creatinina para mim, para você vai dar filtrações totalmente diferentes. Porque depende do sexo e da idade. Perfeito. Então eu ponho num cálculo lá o valor da creatinina, a idade do paciente e o sexo, e dá a filtração. Então, facinho, hoje em dia com o aplicativo no celular, 2 segundos você preencheu lá, já sai o resultado. Muito bom. Além disso, um exame muito importante, muitíssimo importante, que é o exame de urina. O exame de urina tem 2. Aquele sumário normal, que todo mundo já fez na vida, que dá inúmeras informações. Eu diria que o sumário de urina está... como o hemograma está para o sangue. Certo, perfeito. Porque traz muitas informações. Traz muitas informações. E além disso, a gente tem outro exame, que é a albuminúria, que é a albumina na urina, então a medida da albumina na urina, que é a albumina o quê? É uma proteína que a gente tem em maior quantidade no nosso sangue. E quando o rim fica doente, ele acaba passando essa proteína para a urina, o que normalmente não ia acontecer. Não ia acontecer, perfeito. Então, abre a porteira. Muito precocemente, um rim doente vai começar a ter essa proteína. Não todos os casos, mas na grande maioria sim. Então, se eu consigo detectar com essa medida dessa albuminúria muito cedo, pequenas quantidades de albumina ali, eu já começo a tratar. Muito bem. Agora me diga uma coisa, eu vou matar uma curiosidade que comigo... Aos 18 anos eu tive uma crise, 18 anos, eu tive uma crise de cálculo renal. Eu queria falar sobre o famoso cálculo renal, que para mim é uma fantasminha. Passou, sem problema nenhum, né? Aquela coisa que você toma as providências e passa, tá? Passei 40 anos, sei lá, talvez mais, 30 anos, 40, sem ter nada, absolutamente nada. Um dia, eu estou conversando com uma pessoa assim, em pé, e começou a me dar uma dor horrorosa, aquela dor que virava a cintura toda, e eu fui arriando e não aguentava, e fui levado para o hospital para uma outra crise renal. Agora, veja a diferença de 30 anos, e nunca mais tive, depois dessa. Leva para o hospital, faz aquela coisa todinha lá, sei lá o que é, passou.
o que é o cálculo renal? Por que que ele não é constante? Por que que ele provoca coisas assim? É porque o cálculo ele se forma pela agregação de cristais dentro da sua urina. Certo. Então a urina já formada, já lá dentro do rim, se ela tiver muito concentrada, ou seja, tem muito mais elementos do que água dentro dela. Entendi. Entendeu? Esses cristais, em maior quantidade, que eles podem se formar por diversas coisas, por hábitos alimentares ruins, Perfeito. por uma hidratação inadequada, até por outras doenças também, mas é mais raro. Então esses cristais, eles começam a se unir Formando as e pedrinhas. formando as pedrinhas. E a dor, ela só acontece na hora que a pedra desce. Desce, exatamente, que é uma dor pavorosa. É. Pavorosa. É uma dor muito Agora, forte. existe um tratamento para diluir essa pedra ainda dentro do rim? Não existe para diluir. O único cálculo que é possível que ele se dilua é o cálculo puro de ácido úrico. Ah, tá. É o único. Mas a maioria dos cálculos são de oxalato de cálcio. Então esse, uma vez formado, ele não vai... E na hora que ele quer sair, Aí só se você for lá de maneira mecânica e quebrar, né? Que o urologista pode ir Perfeito. lá, põe uma sondinha, vai lá, quebra, ou através daquelas ondas de choque Perfeito. também vai quebrar. muito bem. Mas fora isso não tem como ele se Muito dissolver, bem. não existe. Agora vamos falar uma coisa, Cláudia. Tá acontecendo o mês do rim, não é isso? E você está à frente desse movimento também. Vamos falar um pouquinho desse mês, da necessidade das pessoas prestarem atenção a determinadas campanhas e talvez essa seja uma delas. Isso, desde 2006 que foi instituído o Dia Mundial do Rim. Então a campanha que acontece no Que mundo é inteiro. ou foi? Foi na quinta-feira passada. Quinta-feira. Acontece sempre a segunda quinta-feira de março. Perfeito. Então não tem um dia fixo, é a segunda quinta de março, Certo. não há data fixa. E essa campanha ela começou com o intuito justamente de conscientizar a população, né, sobre a prevenção e o diagnóstico precoce da doença renal, para que ela não chegue num estágio final, né, de Perfeito. insuficiência renal crônica. Então, todo ano a campanha tem um tema diferente, um slogan diferente. E a campanha desse ano era: seus rins estão ok? Dose sua creatinina. Aquele Perfeito. exame que eu conversei Exatamente, com você. Porque eu é vi. um exame muito fácil de fazer, muito barato, tem no SUS, tem na rede privada, mesmo se você for no laboratório pagar, não vai custar 10 reais. É verdade. Né? E é um exame que, se ele é alterado, indica que seu rim não está funcionando E que bem. ele deve ser feito com que sinal de alerta? Olha, ele deve ser feito, todo mundo no seu check-up precisa fazer. Ok. Tá? Mas principalmente aquelas pessoas que são do grupo de risco. Aí eu já vou lhe dizer quais são. Diabéticos. Perfeito. Diabético é a doença que mais leva à lesão renal. 40% das pessoas com diabetes têm algum grau de acometimento no rim. Então é quase a metade. Pré-diabético também? Pré-diabetes também pode ter, mas principalmente quem já tem o diagnóstico de diabetes. Perfeito. Os hipertensos são segunda causa, né? Aí vem outras causas. Fumantes, pessoas com obesidade. Obesidade é um fator de risco. Pessoas que tenham cálculos renais de repetição. Não apenas teve um episódio como você, 40 Exato, anos e depois exatamente. teve um. Não. Mas tem gente que fica formando cálculos sempre e não se preocupa de fazer o tratamento. Né? Só de tirar aquela pedra. Mas tirar a pedra não vai resolver. Você tem que fazer o tratamento para que novas Para que não se formem. aconteçam isso, novas formações. Quem tem infecções urinárias de repetição, que essa infecção acaba atingindo o rim, pode levar a uma lesão. Existem doenças que são próprias do glomérulo renal, né, que é aquela célula responsável pela filtração, que são chamadas glomerulopatias, ou popularmente conhecido como nefrites. Então, isso também é uma causa de doença renal. Uma causa que a gente não pode esquecer: medicação. Então, existem medicamentos que são tóxicos para os rins. E aqui eu quero chamar a atenção dos anti-inflamatórios, que são medicamentos que todo mundo compra aí sem receita médica e usa indiscriminadamente. Tem qualquer dorzinha, aí vai lá, toma um ibuprofeno, uma nimesulida, Perfeito. um diclofenaco. Esses medicamentos, eles são altamente tóxicos para os rins. Então, se você fizer uso abusivo deles, você tem grande chance de fazer uma lesão renal aí até virar renal crônico. Eu queria até te perguntar, onde é que a coisa começa para uma infecção urinária, que é um fantasma na cabeça do leigo, sem dúvida é. É porque a maioria das infecções urinárias, elas ficam restritas à bexiga.
certo? Agora, quando a infecção, que a gente chama de infecção urinária baixa, Certo. a infecção urinária que vai ser prejudicial é aquela que sobe e atinge o rim, que é a pielonefrite. Perfeito. Então eu posso ter uma pielonefrite aguda, tem uma inflamação ali aguda no rim. O que acontece é que muitas vezes não é diagnosticado como pielonefrite. Até porque, não sei, às vezes a gente fica sem saber por que deve procurar o nefrologista no caso de eu estou desconfiado que eu estou com uma infecção. Na Por verdade, quê? não precisaria de um nefrologista para tratar. Né? bastava um urologista. O clínico mesmo. O clínico tem. mesmo. Agora, precisa ter mais cuidado de não deixar passar uma pielonefrite. Perfeito. É. Cláudia, me diga uma coisa, existe hoje a possibilidade de transposição do rim? Porque transplante? É. Sim. Sim, é Sim. feito. É feito já rotineiramente. Inclusive aqui. Aqui em já Alagoas. é feito aqui. É feito, inclusive no SUS. É, No exatamente. Hospital Metropolitano, lá só Perfeito. do Coração, eles estão Perfeito. fazendo, Perfeito. já fizeram alguns esse ano, inclusive. E qual é o percentual de sucesso? O percentual de sucesso não sei lhe dizer em porcentagem, porque eu não trabalho com transplante, mas é alto. É algo. É alto. Em que casos ele é realmente indicado? Não, o transplante ele é indicado para aquelas pessoas que já perderam mais de 90% da sua função renal. As mesmas pessoas que estão indicadas a fazer outros tratamentos, como a hemodiálise, a diálise peritoneal. Então, ele é um tratamento para aquele estágio final da doença. Certo. Certo? Então, em vez do paciente fazer diálise... Não tem mais função. Isso, não tem mais função. Ou a Isso. função é mínima. Não mantém a vida com aquela mínima função que o rim tem. Certo. E a diálise? Nesse mesmo estágio, você pode fazer ou a diálise ou o transplante. Certo? Obviamente, Ambos altamente sacrificantes. o transplante ele tem uma qualidade de vida muito melhor do que a diálise. Melhor do que a diálise. Né? Porque assim, é como se vamos supor, a pessoa tivesse só com 5% de função renal. Perfeito. E eu lhe dou um rim novo e você de 5% passa para 60%. Perfeito. A diálise seria uma sala de espera para o transplante, não é isso? Se Ô, a gente Cláudia, pudesse escolher como para todo mundo, seria que fazer um verdade. transplante. Ô, Cláudia, me diga uma coisa, quem está nos ouvindo está perguntando, vou repetir o nome completo dela. Cláudia Maria Pereira Alves, como é que você é encontrada? Você pode me encontrar no Instagram, doutora Cláudia Alves. Cláudia Alves no Instagram. Isso. Ou Saúde dos Rins, é o nome da minha página. Mas se botar doutora Cláudia Alves... Olha, e eu acho o seguinte, acabou aquele negócio de dar telefone, endereço. Você tá no Instagram? Acabou. Isso, porque lá no Não tem Instagram problema. você tem um linkzinho que já vai, se quiser marcar consulta, você vai baixar lá. Perfeito. Cláudia Alves. Isso. Arroba, né? Arroba Cláudia Alves. Doutora Cláudia Doutora Alves. Cláudia Alves. Ou Saúde dos Rins, que é o nome da página. Mas se botar Perfeito. qualquer um dos dois, acha. Agora me diga uma coisa. Nesta semana ou neste mês do rim, o que você pede a quem não participou? Olha, eu Até peço agora. que não esqueçam dos seus rins. Então, hidrate-se adequadamente. Aqui onde a gente mora é extremamente quente. Então a gente desidrata sem perceber. Né? A gente está aqui conversando, mas a gente está desidratando. Poxa, e como? Por isso que eu tô aqui, ó, com a minha aguinha. É verdade. Não é? Agora, isso aqui não desidrata, não. Meu esqui não desidrata, Não vamos pular o assunto. Então, e assim, tem hábitos saudáveis. É claro. Né? Os hábitos saudáveis, eles vão beneficiar não só seus rins, seu corpo inteiro. Perfeito, perfeito. E faça exames preventivos, procure um médico logo que tiver alguma alteração, para não deixar a doença evoluir. Tive um prazer enorme de receber você. Muito Obrigado obrigada. mesmo, viu? Eu que agradeço. E todas as vezes que for necessário, você mesmo cita, me avise. Por favor. Será um prazer recebê-la. Obrigada. Tá? E é isso aí, vocês viram um assunto importantíssimo. Vamos até os nossos comerciais, voltamos já. Lembrando do querido Sebrae. Vamos lá. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora. Não tem lugar. Mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae.
Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Muito bem, gente, voltamos aqui ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara. Hoje eu tô tendo um prazer, hoje eu tô tendo uma honra tão grande. E quem está me proporcionando essa honra é o meu querido amigo Marcão. Calma. Claro que eu tenho a honra de receber o Marcão sempre, mas ele traz uma honra maior para mim. Porque ele no dia 8 agora, ele vai fazer mais uma edição do prêmio Selma Brito. Prêmio Vivo. Dessa pianista maravilhosa, essa mulher de cultura, de uma simpatia contagiante, uma figura fantástica. E sabe o que ele trouxe para cá? Eu conto depois. Fala, Marcão, você tá bem? Eu tô bem, graças a Tá Deus, tudo Geraldo. certo? Tudo certo, graças a Deus. Como é que com está saúde. fazendo a 10ª edição do Prêmio Olha, Selma Brito? preparando tudo com muito carinho, com muito respeito a Selma Brito, aos futuros homenageados, a essa seleção que é sempre forte e é difícil a escolha sempre. E lógico, seguindo o conselho de minha filha, Marina Fortes, uma grande produtora de audiovisual, não só para São Paulo, mas agora para o Brasil, me deixa muito feliz. Foi uma grande incentivadora, não só do projeto, ou dos projetos, mas por essa iniciativa que nós tivemos de levarmos o prêmio, o 10º Prêmio Selma Brito, a 10ª edição, por Hotel Jatiuca, para ser uma coisa... A Federação da Indústria, você sabe que você pode deixa ser eu abrir um maravilhoso. parênteses para dizer uma coisa. É. Pode ser absolutamente histórico. Porque É, o né? Hotel Jatiuca está para cair. Não sei. Está Isso eu não sei. Está brabo, né? Foi vendido, é uma construtora que está fazendo, está dando uma polêmica incrível, porque vão construir edifícios ali. Enfim, tá para acontecer. Se acontecer, o Prêmio Selma Brito poderá ter sido o último evento do Hotel Jatiuca, ou o último grande evento nesse sentido. Eu até entendo, claro, a sua colocação, mas assim, eu tenho... Por exemplo, eu e Fafá estamos voltando depois de muitos anos a fazermos produção no Hotel Jatiuca, que nós descobrimos aquele espaço lá atrás do gramado, fazendo grandes shows da música popular brasileira. Eu me lembro. Entre eles, Geraldo Azevedo e Zé Ramalho. Então, no nosso caso, nós estamos retornando, ou seja, o filho volta... Né? O bom filho volta, torna Mas a você sua não casa. está sabendo desse fato? Não. É assim, Esse fato está dando a maior polêmica aqui, porque querem interromper a licença por motivos ambientais, Lagoa da Anta e por aí vai. Então, por isso que eu estou dizendo, você está entrando num fato histórico novo, com o Prêmio Selma Brito. Mas o que interessa é o prêmio. Independente disso, ele não deixa de ser histórico. Pelos 10 anos... por quem já foi homenageado, claro. Todos eles fortes, não repetimos homenagens e todos recebem por méritos, então sempre fazemos tudo com muita responsabilidade, até que estamos se tratando não só uma pessoa que nós amamos, mas é uma lenda viva. Perfeito. Eu aproveito para acrescentar, como eu estou com você, sentimentalmente falando, que quando eu vim de João Pessoa para cá com o bate-papo, ele começou no Hotel Jatiuca. Foi. Era lá que nós fazíamos o programa. Então... estamos unidos. E falando em Selma Brito, é uma pessoa querida, respeitada. Eu estava falando com ela quando estávamos vindo juntos para cá, falando, você é a grande dama de Alagoas. É verdade. Não, meu filho, que é isso? Porque Selma é essa humildade, mas é realmente. Por isso que o prêmio cresce a cada ano. Eu sou todo ano. Fanzoco de carteira mesmo, sabe? Só falta ela assinar, mas que eu sou. Selma Brito, como vai você? Ótima, como sempre, bem. Graças a Deus, bem. Saúde boa. Graças a Deus. E na minha música, que nos leva, assim, eternamente nos leva para ficarmos sempre bem. E agora, eu sempre frustrado.
Porque Selma Brito vem pro meu programa e cadê o piano de cauda, meu Deus do céu? Porque também eu não faço por menos. Ela tem que tocar em piano de cauda. Porque não pode, tem que ser piano de cauda. Selminha, me diga uma coisa. Como é que você se sente sendo detentora do nome de um prêmio importante como é o prêmio Selma Brito? Olha, isso nos traz, assim, alegria e emoção ao mesmo tempo. Porque nos traz o carinho, amizade, entendeu? Então eles, Marcão e Fafá, são como você, então são pessoas bem especiais, porque não é só o conhecimento, nós temos amizade. É muito importante E isso. amizade são vários degraus a mais do conhecimento, não é? Isso é muito importante. Então isso me dá, assim, um suporte, assim, sabe, de bem-estar, de alegria, de sentir, não é? Que nós poderemos sempre estarmos com as mãos juntas para aquelas pessoas que representam muita coisa para nós. É verdade. Eu mais ou menos eu sinto, eu sei dessa emoção que você sente, que apesar de num outro estágio que não é o prêmio Selma Brito, mas eu já sou categoria do prêmio Odete Pacheco, né? Sim, Que já foi entregue a 2 pessoas Já. maravilhosas. Não, na verdade... 3 pessoas. Com o ano passado. É, o ano passado, exatamente. 3 anos. E isso nos dá uma alegria muito grande, né? Um reconhecimento. O reconhecimento Em vida. é uma grande, Em vida, uma claro. grande Eu gosto mulher, disso. Em vida. Isso é muito importante, Viu? não é? O Odete Pacheco foi um exemplo. Agora me diga uma Nós coisa, ele já tivemos. revelou a você quem são seus companheiros e companheiras de recebimento desse prêmio dia 8 no Jatiuca? Eu sou uma pessoa, mais uma vez, bem diferente, porque eu gosto de ter surpresa na hora. Eu não pergunto quem vai. Que coisa linda. Nunca, né, Marcão? Você prefere a surpresa? É tão bom. Sim. Mas realmente é. É porque dá uma ansiedade, não é? Uma ansiedade gostosa. É uma coisa, sabe? Não é? Aquela pessoa que acabou de recebeu um prêmio com meu nome. Isso Meu aí nome vai estar lá em casa. Eu acho isso lindo. E eu sou bem tranquila para essas coisas todas. É verdade. Entendeu? Então eu vibro, eu participo, me dá assim dentro, é uma coisa interior mesmo, sabe? Que eu tenho, que eu sinto essa Perfeito. alegria e essa gratidão também. É verdade. Que isso, entendeu? O Marcão, são 10 anos do prêmio Selma anos, Brito. Muito 10 bem. anos. Como foi essa inspiração sua e da Fafá para fazer o prêmio Selma Brito? Selma Brito. Tudo começou, até brinco com Selma até o dia de hoje. Selma, quando eu fui assumir o conselho da Fundação Municipal de Cultura, a Selma quem me entregou essa honraria, né, de conselheiro. E brinco, por que eu brinco? Porque me emocionei na época, tudo. Selma também ficou uma coisa marcante. Isso começando, né? Só falei assim, fiquei tão emocionado, chorei tanto. Depois eu falei, Selma, só uma coisa. Ser conselheiro é remunerado? A Selma falou, meu filho, não. Aí eu chorei mais ainda. Então a gente brinca muito com isso. Claro. Isso é uma brincadeira. E foi um reconhecimento muito legal. Mas, voltando à história de Selma Brito, naturalmente, eu fui encontrando Selma Brito em determinados lugares pontuados, né? Secretaria de Cultura, outro projeto que é dela, maravilhoso, que é o concerto aos domingos de música instrumental. Aquele da Polícia Militar? Não. Instituto Histórico. Ah, tá. Aí foi o segundo momento. E eu fui meio que pesquisando Selma Brito. Ou seja, Selma Brito está para o local mais humilde da cidade, com o mesmo jeito Selma Brito de ser, para o lugar Sem mais dúvida. glamouroso, o Palácio sem do dúvida, Governo. exatamente. Então, ela é respeitada e querida em todos os meios da nossa sociedade. É verdade. Eu falei, Fá, precisamos fazer um prêmio inicialmente para reconhecermos a cultura, 3 segmentos, a cultura, o turismo e o desenvolvimento. E eu acho que esse local poderia ser um bodega. E o Nado do Bodega do Sertão abraçou isso com muito carinho, com muito respeito. E eu falei,
o prêmio é Selma Brito. Agora vamos nos empolgando, vamos ver se ela autoriza usarmos o nome dela. É claro. Não deu outra. O jeito Selma Brito de ser, ô meu filho, no nosso, que eu falo assim, da moçada jovem, quando você vai falar alguma coisa, demorou, não é? Tem um termozinho da gíria. É verdade. Selma quis dizer quase isso, ô meu filho, tipo, demorou, vamos fazer sim, quando é que vai acontecer? E vocês estão autorizados sim, aí Selma vai ser assim, não, eu não quero meio que saber muito o que você vai fazer, eu confio e sei que vai dar certo. E deu hiper certo. Tivemos quase 200 participantes, ou seja, na plateia ou no café da manhã que nós oferecíamos à imprensa, aos patrocinadores, homenageados e os demais convidados. Crescemos por 3 anos depois do Bodega, fomos para o Museu da Imagem do Som. Então, aí já ganhamos mais 2 categorias: empreendedorismo, a questão da gestão pública. Aí quando crescemos, o prêmio crescendo mais ainda para irmos novos, veio a pandemia. Aí tivemos que parar por 2 anos. E o prêmio é muito presencial, tem a emoção. Sem dúvida. As pessoas querem tocar Sem Selma, dúvida. querem abraçar Selma, querem tirar foto Verdade. da Selma. E não ficaria legal fazermos eu vou até não tentar presencial. no dia 8 tirar uma foto com ela. Será que eu consigo? Olha, ela é muito, num bom sentido, cobiçada com isso. Viu? Pois é, rapaz. A fila é grande, mas você está na fila logo num dos primeiros. Não tem problema não. Você é um grande incentivador Eu só do queria prêmio. acrescentar o seguinte, até pelo lugar que nos honra de fazer esse programa, que ela foi tão bem aceita na Bodega do Sertão, que já me aceitou tão bem também. Começamos lá. E eu já estive tão bem por lá, mas que você se sinta muito bem aceita também no Filé do Zezé. Muito bem, Viu? aqui. Pode ter um certeza lugar disso. Também. Aí voltamos, Magnífico. depois da pandemia, eu virei para a Selma, falei, Selma, tudo eu consulto a Selma. Não é assim, a gente tem um carinho, temos amizade, temos respeito entre si, mas não é assim. Eu falo, Selma, mesmo ela confiando na gente, eu falo, Selma, eu tô com vontade de fazer esse prêmio em Penedo quando voltarmos. Ela falou, é mesmo, meu filho, aonde? Teatro 7 de Setembro. Vai ser fantástico, lá E é eu lindo. acho também. Tipo, vá-se embora. E fizeram, né? Fizemos. É. Voltamos mais fortes do que éramos Não, no mas prêmio, ali crescemos mais ainda. Ali é um lugar, inclusive, assinalado como Teatro 7 de símbolo de Setembro. cultura É. daqui. Teatro 7 de Realmente Setembro, é tudo a ver Selma. com Selma Brito também, fomos bem recebidos, o prefeito Ronaldo Lopes abraçou também o projeto, Secretaria de Cultura do Estado, enfim. Perfeito. Fomos tendo os nossos apoios, depois eu virei para a Selma e falei, Selma, acho que está na hora de voltarmos para Maceió. Sim. Vai ser aonde? Só perguntou isso. Eu falei, auditório da Casa da Indústria. Ô, meu filho, tá Excelente. tudo certo. Excelente. Excelente. E o prêmio cresceu mais ainda. Claro. Ou seja, a Selma, essa energia, essa ela positividade, passa. esse ser humano incrível, Com certeza. só atrai coisas boas. Com a certeza. energia dela só atrai coisas boas. verdade. E o prêmio a cada ano cresce. E fortes homenageados, novos homenageados, todos selecionados por uma comissão técnica, que eu posso dizer que é Já pode rigorosa. revelar alguém aqui? Posso, acho que a 5 Selma me nomes? permite. Na hora. Ela finge que não ouviu. Não, É? na hora. Isso Não, mas eu pergunto. Não, vamos lá. Ela permite, então vou falar. Tranquilamente, Teremos sim tranquilamente. o deputado Bruno Toledo, que é uma grande liderança política do nosso estado. Filho do Fernando Toledo, Isso, inclusive, teremos- nosso presidente do tribunal. O chefe Breno Gama, ou seja, categoria gastronomia, restaurante Maria Antonieta. Teremos o doutor Adeildo Sotero, presidente do FEComércio. Tá? Teremos também homenageado o doutor Elvio Chagas, médico. Teremos como homenageado o governador do estado, Paulo Dantas, por suas ações que todos estão acompanhando o crescimento do Verdade. desenvolvimento do estado de Verdade. Alagoas e principalmente a aprovação que ele teve da lei de incentivo à cultura ao estado. Quantas pessoas serão beneficiadas, quantos produtores culturais Sem dúvida. precisávamos desse grande incentivo. Então, entre outros, que lógico, vamos estar chegando mais próximo. Deixa eu Posso fazer a só surpresa. mais uma, que é uma grande mulher, doutora Eliana Acioli Machado, coordenadora do Núcleo das Mulheres do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. Tudo isso, todos são pessoas que vão sair muito honradas com o nome desse prêmio, sem dúvida alguma. Olha, eu não estou fazendo elogio porque você está aqui, você sabe disso. Sei. Onde eu estou, que surge o seu nome, eu coloco lá em cima sempre, porque tem que colocar.
A gente tem que render homenagens a quem soube cumprir o seu papel na vida, e você sabe cumprir. Você continua cumprindo de uma maneira maravilhosa. Então, é altamente respeitada. E é isso que vale. Né? Eu acho que é isso que vale. Fica para hoje, fica para amanhã, fica para a posteridade, bem longe, lá na frente. Mas fica, um dia fica e é maravilhoso. Não é? Isso. Me conta, Selma. Ela fica emocionada também, que eu sei que ela fica. Me fale um pouquinho da sua música. Você continua dando concertos, tocando daquela maneira maravilhosa. Continuo Não é? Sim. estudando. Estuda Porque muito. para se tocar tem que se estudar primeiro. Não tem sempre. Sempre. Não, porque o piano clássico Eu é diferente, estudo não pode mesmo. parar. Estudo sempre, as minhas manhãs eu dedico ao estudo, não é? E isso nos traz aquela conscientização do que nós procuramos fazer o melhor Perfeito. de nós para Tem que ser. quem ouve, a plateia, é verdade. entendeu? Eu tenho muito respeito. Não, eu Pela acho o seguinte, plateia. você é uma pessoa, você é uma daquelas pessoas da classe ultra artística que precisa passar cada vez mais para essa nova geração o valor da música clássica, cada vez mais. Eu acho que, vou lhe dar uma ideia, eu acho que um dia você deve promover um concerto da Selma Brito em praça pública. Já falei isso para a Selma, combinei, eu não vou me estender no assunto, mas já combinamos isso, já pré-avisei a ela que no segundo semestre acontecerá algo assim, porque também vamos estar lançando um projeto dos nossos sonhos, que chama-se Pelas Ruas do Meu Coração. É um projeto que vai cuidar de catadores ambientais, não catadores de lixo. Eles são catadores, recicladores ambientais, moradores de rua, que a Selma pensa igual Fafá Rocha, igual eu penso, igual meus filhos pensam. Então, nisso também casamos no bom sentido da palavra. Porque esse cuidado que nós temos para com essas pessoas, vamos dizer, Certeza, carentes e certeza. extremamente É isso. esquecidas. Excelente projeto. Então, vem coisas por aí pela Como é frente que e você- acontecerá esse concerto. Como é que você absorve essa ideia? Muito isso, porque eu fui uma pessoa que sempre me dediquei, eu mesma, só às favelas. Eu já fui muito espontaneamente às Muito favelas. importante. Uma vez por semana eu ia, Muito importante. entendeu? Visitava um, Aí visitava você difunde outro. a cultura E de uma pronto, maneira. Quer dizer que isso para mim é uma honra muito grande. Minha querida amiga, antes de eu dizer meu querido prêmio, Vai estar presente. Claro que sim. Eu intimei. que honra, eu não precisava de intimação para Não, né? aplaudir Selma Brito. Muito obrigado, minha querida, por ter vindo. Eu Obrigado que digo, eu mesmo. agradeço a vocês esse carinho, não é? E não deixa de ser uma gentileza muito grande. pra Esse carinho todos você nós. conquistou. E obrigado a você por fazer coisas tão boas como Obrigado. essa, viu? Eu que digo obrigada. E sucesso no dia 8. Amém. Para Estaremos- todos nós. Para todos nós. Deus Estaremos abençoe. Muito Abençoe bem. a todos. Então, pedindo Obrigado licença. pelo espaço. Nada, Obrigado. pedindo licença, vamos até os vamos nossos aqui. comerciais. Lembrando do Sebrae. Agora, lembrando mais ainda, eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer. Vou fazer agora. No próximo bloco, nós vamos ter o grande cantor e compositor alagoano Júnior Almeida. Não saia daí, hein? Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora. Não tem lugar. Mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa?
Muito bem, gente, voltamos aqui ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara, e como eu já anunciei antes, coisa que eu não faço, mas anunciei para você não sair daí, foi exatamente a presença do cantor e compositor, gente finérrima, Júnior Almeida. Que prazer enorme receber esse meu velho amigo. Como vai, Júnior? Prazer meu estar de volta, né? Antes de começar as gravações estávamos relembrando, as vezes que eu participei do programa, os lugares diferentes por onde esse programa já passou. Isso é bom. Um prazer imenso. Você não tinha vindo ainda nesse? Aqui não. Aqui não. Aqui não. Mas então... Tô estreando. Vamos completando o ciclo, vamos fazer do ciclo, vamos fazer continuar. Exatamente. Que é muito bom. Júnior, eu tenho um prazer enorme de receber você, até porque eu vou lhe dizer, sinceramente, eu sou fãzoco seu, eu sou um admirador do seu trabalho e da simplicidade com que você o faz. Isso é muito importante, sabe? Você sabe que é aplaudido e não precisa pedir aplausos porque você sabe que é. Isso é muito importante no artista. Eu vejo isso de uma maneira muito positiva e que deve ajudar até você na sua criação, na sua composição. Sim, sim. A forma de ver a vida, né? Eu acho que o compositor, ele passa nas músicas a forma que ele vê a vida. Mas não tenho a menor dúvida. Né? Então uma coisa depende da outra. Não tenho dúvida nenhuma, não. E é preciso você estar bem com você próprio para ser um bom compositor, você acha? Olha, eu tenho um fato curioso. Uma vez eu fui numa rádio e tinha uma entrevista e tinha um psicólogo na rádio. Certo. E ele falou antes de mim, tinha entrevista, aí depois ele saiu, ficou escutando e eu comecei a minha parte. E aí teve uma hora que o jornalista perguntou se eu estava com um novo trabalho e tal. Eu falei que estava, né, estava gravando. Ele disse comigo, não, eu estou super feliz. Aí ele pediu uma parte e disse que era uma contradição, porque um artista, para produzir, precisava estar sofrendo. Oxe. Aí eu digo, olha, ou eu não sou um artista, né? Ou porque, sinceramente, essa coisa, eu acho sim, o artista ele pode falar do sofrimento. É verdade. Mas estar triste para fazer isso não é então uma condição. Vamos aproveitar a rima. Quer dizer, ou você não era um artista. Como é que foi a história? Não, porque ou eu não sou um artista. Ou ele não é jornalista. Assim, a gente faz os dois se entenderem ou não. Mas eu digo, pera, isso não é condição. Claro que existem alguns compositores que aproveitam o estado, né, de sofrimento e transformam aquilo. Mas é outra história. É outra história. E não é permanente. Com certeza, exatamente. Não é verdade? Eu digo, olha, mas no meu caso nem assim. Quando eu tô triste eu não faço nada. Eu não faço nada, eu fico triste. Então vamos fazer o seguinte, vamos calar a boca. Bora. Vamos calar a boca desse que fez a pergunta a você e você hoje está bem alegre e mostre logo uma das suas composições que você mais admira. Que é preciso que a pessoa admire. Tá. O universo se expande infinitamente até o verso. Era uma flor enorme, branca e azul. Sobre a cidade não era nenhuma flor. Era a memória da flor, não era nenhuma flor. Move-se ou não se move no céu, abstração antes de significar. Meus sentidos imprimem que os seus sentidos imaginarão e vice-versa. Eu vi que era suave o mergulho do universo em direção à minha oração. Feito o amor que é ilusão e prazer na superfície do amanhecer. Não era nenhuma flor, era a memória da flor. Não era nenhuma flor, era a memória da flor. Mas essa é das mais recentes, né? Não, ela é do meio. É do meio. Ela deu nome a um CD. Muito bonito.
Memória da Flor é uma parceria minha com um poeta que se chama Zé Paulo, de Pão de Açúcar. Ah, que beleza. Tá? Eu recebi essa música, essa letra pela internet, pelo Perfeito. computador. Na verdade era um texto, e aí eu dei um jeitinho e transformei em música. Muito bom. Chama-se Memória da Flor. Eu gravei um disco com a participação do Ney Matogrosso. Ah, foi? Foi. Muito bom, É. muito bom. Pois é, eu não estava triste. Muito bem. Como é que está o seu período hoje de composição? Olha, eu estou preparando um novo trabalho, Certo. né, que deve ser lançado agora no final de abril. É um trabalho novo, vai ser um EP com composições novas. E é isso. Sempre. Agora, me conta uma coisa. Como é que você sente hoje essa transformação? A ausência do CD, a ausência até da agulha do disco plástico, que Sim. você começou nessa época, Exatamente. ainda era o disco, né? Exatamente. Para os métodos atuais. Olha, é assim, mudou tudo. Mudou né? tudo. Mudou tudo. A gente Completamente. tem hoje um mercado completamente diferente, né? Sujeito a outras normas, embora muito parecido, muda a roupa, né? Mas o conteúdo parece que continua o mesmo. E eu acho que os artistas da minha geração é uma questão de adaptação. É necessário que a gente se adapte ao Certo, novo, né? certo. Ao que existe de novo. Tem algumas dificuldades, claro, né? Porque é uma surpresa, né? Dá uma virada de repente. Perdemos a coisa do contato físico com a obra, Exatamente. né? Que era um prazer. Pronto, em outra época eu traria o disco, Com eu entregaria, né? Ou então um CD e tal. Hoje não. Devidamente autografado. Que é exatamente. Pois é. Hoje não. Eu digo, olha, vá no Spotify, que é uma coisa. Vá ou não vá. Né? Vá Aí ou é que não tá. vá. Exatamente. Você não depende mais até da sua ação. Não, Você não. depende da ação dos outros. Exatamente. Não, eu quero ouvir o Júnior. Onde é que eu vou ouvir o Júnior? Fora isso, é preciso que alguém que esteja conectado, que saiba a forma de chegar naquilo. Perfeitamente. Ou seja, mudou. Mudou. Tá? E o que a gente tem que fazer é adaptação. Então você né? tem tirado bons frutos dessa mudança? Tem, porque é o que a gente conversou antes também, né? Estávamos num papo muito bom aqui antes. Que é o seguinte, você tem um alcance muito maior. Né? Você pode chegar em lugares que jamais você chegaria com um disco. Perfeito. Né? Mas, por outro lado, a quantidade para que as pessoas escolham também cresceu absurdamente. Todo mundo hoje pode gravar alguma coisa e colocar no Spotify. Então você tem uma oferta de milhões. Qual é a questão? Como você vai ser visto? Como te achar naquilo ali? E como você chega até esse Exatamente. público de novo? Pois é. Né? Por outros métodos. Por outros métodos. Não é? E Exato. como é que você, por exemplo, até para matar a curiosidade, muita gente que não sabe disso, como é que você chega a uma rentabilidade financeira? Sim. Olhe, caiu. Nesse quesito, houve uma queda absurda. Poucas pessoas conseguem ganhar um dinheiro, né, razoável com músicas ali no virtual, né, nos streams. Né? Eles pagam pouquíssimo. Isso daí, o que é que acontece? Toda essa parte financeira se transferiu para o show. É o único lugar Para o show. Sem dúvida alguma. Isso melhora. Pronto, isso é bacana, né? Porque é o único lugar onde o artista hoje pode ter a sua remuneração garantida. É verdade. Fora isso, é uma sorte. Ainda bem, né? Ou Que então tem uma estrutura de empresas, aí você tem outro tipo, que é os músicos que estão dentro de de uma coisa imensa aí, de mercado mesmo, que, bom, pode até levar para... Mas as famosas gravadoras, os empresários, etc., esse mundo mudou completamente eles se também. adaptaram, eles agora se transformaram nisso. Né? As gravadoras, elas já tomaram conta dos streams. Né? Elas estão faturando, elas continuam fazendo delas. Né? Então, o que houve mudou a roupa. Agora, o método é o mesmo. Vamos dar uma de Spotify. Qual é a sua música que mais é tocada, não? É mais ouvida no Spotify? Olha, a que é mais ouvida é uma música que se chama Uma Chance, que foi a última, minha última gravação, quer dizer, né, que eu gravei, que foi a penúltima. Vamos lá, é uma das... que é o seguinte, teve a participação da Martinalha e foi lançada pela Dubas, que é um selo do Rio, e aí teve um trabalho bacana de lançamento. Certo. Né? Então, hoje é a música que mais tem visualizações. Vamos cantar? Bora, Bora. Então vamos tentar. Quem dera eu ter um instante só com você.
você a chance de lhe fazer ver meu sonho. Sonho que tem um tipo de querer bem, capaz de fazer esse alguém ser tudo. Iria lhe fazer a dona do meu viver, uma dona que faz transcender a vida. E a vida ia ser somente amor e prazer, faria todo o meu querer sem torna. De forma assim que o amor ao me preencher transportaria em você sem fim. Eu ouvi essa música, inclusive. Pois é. Aí essa teve um trabalho bacana, né? Aí é isso, tentou para que você seja ouvido, é preciso muito trabalho em termos de Ou informação. seja, a sistemática mudou de tal maneira que aí vem a pergunta: desestimulou o compositor? Não. Não. Não, porque o compositor... É o voto íntimo. Não tem Exato, jeito. não tem como. Não tem jeito. Não tem aquele jeito. negócio. Surgiu a lâmpada acendeu, tem que Exatamente. correr. A composição vem antes de tudo, né? A criação. É verdade. Né? E a questão da gente estar a serviço disso, que eu acho que é por aí. Eu acho que eu estou a serviço de algo que me faz fazer músicas. Não tenha dúvida. A sua vida, Pois é. inclusive. E então isso não tem jeito. Muito isso bem. você... Agora, se eu quiser ouvir Júnior Almeida fora desse esquema, ou seja, no show, por onde você tem feito mais shows? Em teatros, né? Aqui no Teatro Deodoro, Teatro de Arena, a gente sempre tá dentro, por exemplo, dia 25 de abril vou fazer um show no Teatro de Arena. Então eu trabalho muito com projetos. Então a gente tem o trabalho do disco, prepara o show e vai para o teatro, que é um lugar onde eu me sinto mais... Muito bem. E os incentivos culturais, sobretudo? Como Olha, estão? do mesmo... O mesmo de sempre. Do mesmo de sempre. Parece que a história não muda, né? Não muda. É incrível, porque tá aí, né? São anos a gente conversando sobre verdade. isso e a resposta é a mesma. É a mesma. Falta um olhar, sabe? Não é nem atencioso, é profissional mesmo, é entender que é um trabalho, que a cultura é um trabalho, que isso pode Com certeza. produzir, entendeu? Várias outras coisas que alimentam uma cadeia produtiva imensa, que quando um cantor, né, apresenta o seu trabalho, tem um técnico de som, tem um músico, tem... Com ou seja, é certeza. muita gente que É verdade, ganha com aquilo. é verdade. Então, se tivesse um entendimento melhor sobre isso, e eu acho que até tem, mas uma vontade política de fazer com que isso expandisse, aí a gente teria talvez uma... Estimular, né? Claro, Porque é isso que estimular. precisa, Claro. né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, não tem nada a ver com isso. Com isso que eu digo, Certo. essa crítica que nós fizemos agora. É exatamente o estímulo. É o quê? Eu me perdi na pergunta, tá vendo? Me fizeram um sinalzinho de fora e eu me perdi na pergunta. Você fala sobre o estímulo, né? Se pudesse estimular essa parte cultural. Né? O compositor. Não, você já respondeu. Você não perde o estímulo para fazer as coisas, né? Não. Mas precisa da outra parte também. Claro. Precisa claro. da parte financeira mas também. Eu penso muito assim. Desde a hora que eu comecei a fazer música, eu sabia que era assim. Ninguém nunca... Isso nunca foi um engano, né? A realidade da nossa cidade, do nosso estado, tudo, do nosso país, né? Então, você vai sabendo que isso existe, então você começa a procurar caminhos Perfeito. para que a sua arte se realize. Agora eu me lembrei o que eu ia realmente perguntar. Qual é a análise que você faz da música quando você começou e você veio na sua carreira com músicas de altíssima qualidade e a música de hoje? Eu acho que está completamente relacionado também com o nível da educação, que caiu absurdamente, né? Então uma coisa é reflexo da outra. Concordo com você em gênero, número e grau. Não é a mesma coisa. Não. Tivemos uma queda grande, né? Fora isso, existe também os fatores econômicos, né, das indústrias que apostam em coisas Sem rápidas dúvida, e fáceis, sem dúvida. descartáveis, porque aí o lucro vem com mais rapidez Sem dúvida. e facilidade, né? Sem dúvida. Os ritmos que apareceram e que entraram pela cultura brasileira, Aham. eles são terríveis hoje. É isso, passamos pelo menos, eu acho que em todo mundo, né, um processo de queda nessa questão, educação. Ou você educa as pessoas, né, ou você dá para elas conhecimento,
ou você não vai ter. É isso. Perfeito. Então a arte é uma das principais afetadas quando essa educação não existe. Uma música mais recente sua. Mais recente. Que você considere como... Você considere. Eita danado, me pegou. Porque a mais recente era a que eu toquei. Tá. Né, Então do tá Sim. bom. Então... Mas eu vou tocar uma aqui Pronto. que eu gosto. Estava eu tão à toa, calado assim, quando te vi, quando te quis e te quis tanto, que as cores da vida mudaram seus tons, os sons transformaram-se em cantos, entoados por pássaros, e o sabor do amor profundo entranhou-se no meu palato, tomou conta do meu mundo, e minha boca expelia aroma de palavras doces. Quando eu te vi, eu te quis tanto que tu foste, e esse escrito não diz o quanto eu te quis. Esse escrito não diz, não diz. Júnior Almeida, sem usar de saudosismos, mas o que eu sinto falta é isso. A música que você você ouve, você analisa a letra, você vê a beleza da melodia unida a uma letra bem feita. Meu Deus do céu, é disso que eu sinto saudade. Agora eu ainda... Olhe bem, eu acho que existe muita gente criando coisas bacanas. Não tenho dúvida. Não é? Não tenho. Aqui, por exemplo, eu acho a cidade da gente fantástica. Nós temos rica. Artistas... Caramba, É rica, né? é rica. Eu vejo todo dia e escuto todo dia coisas muito bonitas. É verdade, é rica. Mas falta visibilidade. Falta visibilidade, e é isso que eu sinto falta. Aí, pô, sabe, olha, você vai fazer um negócio, viu? Todo show que você fizer, manda pra nós que eu divulgo, não só aqui, como divulgo na rádio, divulgo nas minhas colunas de jornal e por aí vai. Será um prazer, Faça isso, porque a gente claro. precisa levar artistas como você para serem mais e mais e mais ouvidos, ou relembrados cada vez mais, tá? Coisa boa. Daqui a pouco a gente se despede, porque eu vou convidar você para assistir um pequeno vídeo do Sebrae, feito pelo Kellyson Evangelista. Vamos lá? Vamos lá. O aposentado pode ou não pode ser MEI? Seja bem-vindo ao canal do Sebrae Alagoas. O meu nome é Kellyson Evangelista, eu sou um homem negro, uso barba, estou vestindo uma camisa xadrez, estou sentado numa poltrona e nós vamos continuar esclarecendo dúvidas do MEI. E a dúvida de hoje é: o aposentado pode ou não pode ser MEI? Via de regra, não existe nenhum impedimento para que o aposentado seja um MEI, exceto o aposentado por invalidez. A invalidez, ela pressupõe uma incapacidade. Então, o MEI, ele está em atividade, o que é incompatível com a aposentadoria por invalidez. Mas fique ligado, o seu benefício não será impactado se você se formalizar. O aposentado, ele pode sim ser MEI. Se você é aposentado e deseja empreender, essa é uma excelente oportunidade para desengavetar seus sonhos, colocar em prática projetos que antes estavam esquecidos e usufruir das facilidades que esse regime tem para você. Mas é importante consultar um contador, porque o faturamento do MEI ele vai ser base de cálculo dos seus encargos de imposto de renda no ano subsequente. Ou seja, se eu sou um aposentado e tenho rendimentos de aposentadoria, no ano posterior eu vou somar esses rendimentos com o meu faturamento do MEI, uma parte dele na verdade, porque a gente fala de alíquotas de lucro presumido, né? São alíquotas diferentes para comércio, indústria e serviços. E essas alíquotas vão impactar no meu imposto de renda. Então é sempre bom ter orientação de um contador para que a gente tome a decisão mais acertada. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com aquela pessoa que você sabe que precisa da informação e fique ligado nos próximos conteúdos que serão postados aqui no canal do Sebrae Alagoas. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Até o próximo vídeo.
Tá vendo? Criatividade também nos vídeos do Também, Sebrae. também. Júnior Almeida, foi um prazer enorme receber você. Prazer meu, Principalmente Geraldo. porque ciclicamente a gente se encontra e você está cada vez melhor. Pô, e outra coisa, também digo mesmo e admiro imensamente essa sua forma de levar esse trabalho, o seu jeito de fazer esse trabalho e esse seu prazer em estar aqui realizando isso. Muito obrigado. Viu? Tenho mesmo. Tenho esse grande prazer de estar com Grande. vocês. Viu? Muito bem, gente. Então, até o próximo sábado, se Deus quiser. Ele mandou dizer que quer o encontro tá marcado, você já sabe. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios.